Diário de um Neurodivergente, parte 21. Eu percebi que, ao encontrar algo que eu amasse tanto ao ponto de fazê-lo de graça, poderia construir um modelo onde a renda viesse de outra fonte, sem que essa fonte se tornasse dona de mim. Foi nesse momento que a base do projeto realmente começou a se solidificar. A ideia era simples, na teoria, mas desafiadora na prática. Criar um sistema onde as paixões pudessem florescer sem serem sufocadas pela necessidade de lucro imediato. E o mais importante, garantir que esse sistema fosse sustentável, beneficiando não só a mim, mas a todos os envolvidos. Para tornar isso real, comecei a pensar em exemplos práticos. Imagine um restaurante onde a comida fosse preparada com tanto amor e cuidado que os clientes voltassem, não só pelo sabor, mas pela experiência de se sentirem parte de algo maior. Agora imagine que a renda desse restaurante fosse principalmente direcionada para alimentar pessoas em situação de vulnerabilidade, criando um ciclo onde o ato de comer bem pudesse impactar positivamente a sociedade. Esse tipo de ideia me inspira profundamente. Outro exemplo vinha das aulas. Pense em uma escola onde o conhecimento fosse compartilhado de forma gratuita, mas sustentada por uma fonte externa, como doações, eventos ou parcerias. Nessa escola, os professores poderiam ensinar com total liberdade, sem a pressão de atingir metas financeiras, e os alunos poderiam aprender sem se preocupar com os custos. Esse modelo me parecia o mais próximo do que eu queria construir. Um sistema onde o aprendizado e a evolução pessoal fosse o centro de tudo e o lucro fosse apenas como uma consequência. Mas não era apenas sobre teoria. Eu sabia que precisava agir. Comecei a experimentar com pequenas ações que poderiam se tornar parte desse ciclo maior. Durante minhas aulas, incentivava os alunos a compartilharem suas ideias e seus sonhos. Muitos deles tinham projetos incríveis, mas faltava a confiança ou o recurso necessário para dar o primeiro passo. Eu os ajudava a encontrar bolsas, oportunidades de estágio ou simplesmente dava a eles o incentivo que precisavam para acreditar em si mesmos. Cada pequena vitória deles era uma prova que o projeto tinha potencial para funcionar. Ao mesmo tempo, comecei a pensar como ampliar esse impacto. Se eu conseguia transformar vidas em uma sala de aula, o que aconteceria se eu conseguisse escalar isso? E se pudesse alcançar centenas, milhares de pessoas? Essas perguntas me mantinham acordado à noite, mas também me enchiam de energia. Eu sabia que tinha encontrado algo que valia a pena perseguir, mesmo que o caminho fosse longo e cheio de desafios. Outra coisa que me marcou nessa fase foi a importância de construir algo que fosse autêntico para mim. Eu não queria criar um modelo baseado em padrões pré-existentes. Queria que algo refletisse minha essência e minha história. E para isso precisava continuar aprendendo, me desafiando e explorando novas possibilidades. Foi quando decidi que o projeto não seria apenas uma fonte de impacto social, mas também uma extensão de quem eu era. Um dos pilares do projeto era a ideia de liberdade. Liberdade para criar, para errar, para experimentar e para crescer. Eu acreditava que, ao dar às pessoas a oportunidade de se expressarem plenamente, poderia desbloquear um potencial que muitas vezes fica escondido por trás de medos e limitações. Essa era a minha missão, ajudar as pessoas a se libertarem. Assim como a arte e o aprendizado haviam me libertado. E você, leitor, já pensou em algo que faria de graça, apenas pelo amor que sente por aquilo? Já imaginou como seria sua vida se pudesse transformar essa paixão em algo que não só te preenchesse, mas também ajudasse as outras pessoas? Essa foi a pergunta que guiou todos os meus passos a partir desse ponto. Eu sabia que o caminho não seria fácil. Haveria momentos de dúvida, de cansaço e até de fracasso. Mas também sabia que cada obstáculo seria uma oportunidade de aprendizado. Cada vez que o projeto enfrentasse um desafio, eu estaria mais preparado para ajustá-lo, melhorá-lo e torná-lo ainda mais forte.
Aos 17 anos, o projeto nasceu como uma ideia. Agora ele começava a caminhar. E embora eu ainda não soubesse exatamente como realizá-lo, estava determinado a seguir em frente. Porque no fundo, eu acreditava que ao construir um ciclo onde todos ganhassem, poderia criar algo verdadeiramente transformador. Algo que não só mudaria minha vida, mas a vida de todos que cruzassem o meu caminho. E assim, com paixão e aprendizado e uma dose de coragem, o projeto começou a ganhar vida. E eu estava pronto para enfrentar o que viesse, porque eu sabia que cada passo me aproximava de algo maior. Algo que eu tinha certeza de que valia a pena lutar. Havia algo maior por trás de tudo isso. Eu sabia no fundo do meu ser que tudo o que eu estava criando era mais do que apenas um projeto pessoal. Não era só sobre mim, sobre minha história ou minha trajetória. Era sobre algo muito maior. Cada peça desse quebra-cabeça que eu vinha montando ao longo dos anos era transformadora, não só para mim, mas para todos que cruzassem o meu caminho. Porque se eu conseguisse, muitos nasceriam através de mim. E isso seria um agente multiplicador inimaginável. Você já parou para pensar no poder de uma ideia? Uma única ideia tem o potencial de mudar tudo. O curso da história, a vida de milhares, talvez milhões de pessoas. Uma ideia pode mudar o mundo. E eu me perguntava, que tipo de homem eu seria se não tentasse mudar o mundo ao meu redor para algo melhor? Que tipo de pessoa escolhe ignorar o chamado que sente tão intensamente em sua alma? Foi nesse momento que tudo ficou claro para mim. Eu compreendi finalmente o motivo de ter voltado do acidente, a resposta para o porquê que me atormentava desde aquela noite que berrei para o universo buscando sentido. Eu entendi o porquê não foi me permitido partir quando eu tentei. Entendi o motivo pelo qual fui mantido aqui, neste plano, mesmo quando tudo parecia conspirar para o contrário. E naquele momento de clareza, eu senti novamente a mesma energia que havia sentido no dia que estive do lado de lá. Aquela força inconfundível que me puxava para um propósito maior. Era como se uma corrente invisível me ligasse ao universo. Uma conexão tão forte e tão clara que qualquer dúvida simplesmente desaparecia. Eu entendia com cada pedaço do meu ser, porque ele me mandou de volta, porque meu tempo ainda não havia terminado. E mais do que isso, eu entendia qual era a minha missão. Você consegue imaginar esse momento? Feche os olhos por um instante e tente sentir. Pense em um momento da sua vida em que tudo fez sentido, em que cada escolha, cada dor, cada vitória e cada derrota culminaram em algo que era maior do que você. Esse foi meu momento. Era como se o universo estivesse sussurrando em meu ouvido, dizendo: agora você entende, agora você sabe por que estar aqui. E o fato de você estar lendo esse livro agora é a prova incontestável dessa força agindo em mim. Porque este livro, essas palavras que agora estão diante de você, são parte do projeto. Eu fui projetado para isso. Cada detalhe da minha existência, cada desafio que eu enfrentei, cada aprendizado que eu absorvi, nada foi ao acaso. O fato de eu ser neurodivergente, eu ter um hiperfoco incansável de conseguir enxergar o mundo de uma forma diferente da maioria das pessoas, tudo isso foi cuidadosamente orquestrado. Você consegue sentir a energia por trás disso? Não é apenas a minha história. Este é um chamado, uma lembrança de que todos nós temos algo a realizar. E nesse momento, ao escrever essas palavras, eu espero que você esteja já sentindo o que senti naquela hora. Eu senti que havia nascido para executar esse momento. Que tudo que eu vivi, tudo que eu fui, me colocou exatamente até aqui, para este ponto. Eu lembro de cada experiência como uma escada que me conduziu até essa compreensão. Essa foi a parte 21 do livro Diário de um Neurodivergente. Para você adquirir o livro, entre em contato com Adriano Ordina. Vejo vocês no próximo episódio.